Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e você encontra com a gente também sempre que quiser no futuraplay.org. 2016 foi um ano marcante também para a educação. Tivemos anúncio de reforma do ensino médio, estudantes mobilizados, fraudes e adiamentos no Enem. Assuntos de interesse público amplamente noticiados pela imprensa, que também passou a contar com a GEDUCA, a Associação de Jornalistas de Educação. Bem, a instituição acompanhou de perto altos e baixos da educação brasileira e a cobertura da mídia. Vamos conversar sobre alguns aspectos com o Antônio Góes, que é presidente da GEDUCA. Olá, Antônio, tudo bem? Tudo bem, olá. É um prazer conversar com você. Antônio, como a gente citou na abertura 2016, tivemos muitas notícias ligadas à área da educação. Como a GEDUCA avaliou a política da educação brasileira no último ano? 2016 realmente, como vocês colocaram, foi um ano muito intenso, né? Teve muita produção de conteúdo, teve PISA, teve IDEB, teve a notícia da reforma do ensino médio, a própria eleição municipal, que de alguma maneira toca nos temas educacionais, então teve muita demanda do calendário, né? E os jornalistas, de certa forma, correram atrás desse calendário, né? Foi uma dinâmica muito de as entidades pautarem a imprensa correr atrás e fazer, às vezes bem, às vezes mal, a cobertura desses debates educacionais. E o ano que vem, o desafio é que, nesse ano, aliás, o desafio é que o cenário já não deve ser o mesmo. Então, é uma oportunidade também para os jornalistas terem suas pautas mais próprias, elaboradas e fugirem do calendário que no ano passado foi muito puxado. E para além de noticiar essas questões todas que você citou, Antônio, há o desafio do jornalista também de se aprofundar nessas pautas e trazer alguns aspectos que normalmente não são noticiados pela imprensa. Esse é o papel da GEDUCA, também contribuir para o aprofundamento dessas questões? Sem dúvida é o papel da associação. A gente criou a associação ciente, os jornais, a mídia em geral passa por uma grave crise, o jornalismo passa por uma crise de identidade, uma crise de orçamento, e isso obviamente afeta qualquer jornalista, não apenas o jornalista que cobre educação. No caso da educação, o que é mais grave é que o país ainda não tem uma maturidade de formar em grande número, não é que sempre houve gente que cobriu educação, que tem experiência em educação, mas não tem uma maturidade ainda dessa cobertura. E a crise dos jornais é um cenário muito sombrio, pensando num tema tão importante de interesse público, que é fundamental. Então, a GEDUCA nasce não com sentido, obviamente a gente não tem a pretensão de acabar de resolver esses graves problemas que são estruturais, mas a gente tenta amenizar. Como que a gente tenta amenizar? A gente dispõe do serviço de uma editora pública, que é alguém experiente em educação, a repórter Marta Avancini, disponível gratuitamente para qualquer jornalista que a procura com uma demanda de educação. A gente tem produzido os conteúdos e cada vez mais vamos produzir conteúdos formando o jornalista, mesmo esse jornalista que eventualmente cobre educação. A gente quer atrair mesmo esse repórter que erraticamente toca no setor, mas a gente quer oferecer para ele um conteúdo que o ajude a fazer a melhor matéria de educação possível dentro do contexto que a gente sabe que é o contexto desfavorável, mas a gente acredita que se a gente investir na formação, na preparação prévia e no alerta, na sensibilização desses jornalistas para os temas de educação, a gente vai estar dando a nossa contribuição, que não vai resolver um problema grave estrutural da mídia em si, mas é uma contribuição importante para o campo educacional. Agora, Antônio, mesmo em tempos de crise, como você disse, né, da nossa profissão, dos veículos de comunicação, a gente percebe que os jornais, né, os canais, têm dado mais atenção às pautas ligadas à educação. Por que isso? É só porque o ano de 2016 foi mais movimentado nesse aspecto ou há realmente um olhar diferenciado da imprensa hoje em dia para as questões ligadas à educação brasileira?
Olha, sem dúvida nenhuma, 2016 foi um ano de muitos calendários, né? IDEB, o PISA, a reforma do ensino médio. Esse ano a reforma do ensino médio vai continuar. Teve ocupações também no ano passado, né? Foi um movimento bastante intenso. Esse ano parte desse calendário continua. Olhando assim, em parte essa maior cobertura se deveu realmente ao calendário. Mas olhando os últimos dados objetivos que a gente tem sobre isso, foram pesquisas feitas pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância na década de 90 e meados da década passada. E eles vinham demonstrando um crescimento progressivo do número de reportagens sobre educação, que, na minha opinião, reflete um pouco a importância que a sociedade está dando mais ao tema. Não significa que a gente esteja satisfeito com a atenção que a sociedade dá, nem muito menos com a atenção que os jornais dão. Mas havia esse movimento crescente. A gente perdeu essa série histórica das pesquisas da ANDI, então a gente não sabe, a gente só pode dizer com base na intuição, mas na intuição o que a gente percebeu foi que 2016 foi um ano muito intenso, de muitas reportagens de educação. Obviamente, a educação também competiu com assuntos crise política, crise econômica. Foi um ano muito movimentado em todos os setores. E o desafio para 2017 é continuar essa trajetória ascendente sem depender do calendário. Então, eu acho que tem um pouco, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, tem um pouco, sim, da importância que a sociedade, os veículos estão dando mais ao tema. Ela é suficiente, ela é satisfatória, estamos satisfeitos? Não, longe disso. Tem muito ainda a avançar, ainda precisamos aumentar e qualificar bastante a cobertura de educação no país. E há um interesse também, um aumento, é possível perceber um aumento da própria população por essas questões? Sim, a educação tem entrado cada vez mais no debate público. Isso é reflexo de novo, assim, não quer dizer que a gente esteja satisfeito, mas tem se falado mais de educação, tem se destacado maior a importância da educação. O problema, e aí que é o grande desafio do jornalista, é que ele tem que saber qualificar essas demandas, ajudar a população a qualificar suas demandas, porque não basta dizer, eu quero mais educação, quero mais verbo para a educação. A gente, como jornalista, nosso papel é a gente precisa dizer que tipo de investimento em educação estamos falando, que tipo de educação, qual é a educação que a gente está falando, né? E não temos consenso na sociedade sobre o que esperamos dos jovens ao se formarem. Por isso que a discussão, por exemplo, sobre a paz envolve tantos dissensos, né? Então, assim, em parte também passamos por um momento de amadurecimento da sociedade em que a gente não basta dizer que educação é prioridade, mas a gente precisa saber que educação é prioridade, qual o modelo de educação que a gente quer, o que a gente espera dessa educação. Então, para além de colocar mais reportagens de educação ou de denunciar o que sempre é necessário, para além de denunciar nosso atraso histórico, nossos resultados insatisfatórios no setor, a gente precisa caminhar, como jornalistas, temos a responsabilidade de caminhar para apontar caminhos e qualificar as discussões, qualificar até mesmo os dissensos, ajudar a população a entender o que está em jogo em disputas, como, por exemplo, a disputa de quem acha que é urgente, fundamental ter uma base nacional curricular comum e quem acha que não tem que ter base nenhuma, que esse é um movimento que não deveria estar acontecendo. Então, faz parte do papel do jornalista qualificar esse debate. Eu acho que esse é colocar o tema em pauta, qualificando esse debate para que a gente possa se aprofundar nos debates educacionais. Se você sair aqui na esquina e perguntar quem acha que a educação é importante, vai todo mundo dizer que a educação é muito importante, é prioridade, deve ser prioridade, blá, blá, blá. Agora, para que esse discurso gere uma ação concreta, daí a gente precisa de jornalismo de qualidade, de informação de qualidade para pautar bem o debate. Antônio, rapidamente, a gente já está chegando ao finalzinho da nossa conversa. Que pautas, então, não podem ser esquecidas pela imprensa? O que não pode sair do radar na imprensa? Bem, o calendário específico do ano tem a questão da reforma do ensino médio, a questão da base curricular comum, mas esses são temas que certamente vão demandar atenção, porque são temas que estão na pauta pública.
Mas o que eu acho é que o jornalismo tem que ter é preciso sempre ter um olhar da desigualdade desse país. A desigualdade desse país, ela se reflete nos indicadores educacionais e, por outro lado, nossas escolas ainda produzem desigualdade, principalmente em termos de qualidade. Então, é chave para nesse país, e o jornalismo tem que dar seu papel na contribuição disso, colocar sempre em pauta a questão da desigualdade em busca de uma educação de qualidade para todos. Antônio, eu queria muito agradecer a sua participação no Conexão Futura de hoje, viu? Muito obrigada e um abraço para todos aí. Eu que agradeço a participação em nome da Geduca e agradeço aí ao pessoal do Futura, todo mundo querido demais, não preciso nem dizer para vocês o quanto vocês são queridos meus. E vocês pela gente também. Um abraço a todos. Gente, eu vou pedir licença para tirar a imagem do Antônio da tela, porque eu quero dar uma dica para você que está aí em casa, está nos assistindo. Eu vou abrir o site do Sistema Fiéis, eu vou colocar aí na tela para você, SIS Fiéis Aluno, porque vai até o dia 30 de abril o período de renovação de contrato para os estudantes que pagam as mensalidades do ensino superior pelo Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES. E aí esse processo todo deve ser feito pela internet. E aí está o site sisfiesaluno.mec.gov.br. E aí fica essa dica, até o dia 30 você pode fazer a sua inscrição pelo site. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre a importância e os desafios do ensino técnico no Brasil. Você, claro, não pode perder essa conversa. Eu espero você, então, daqui a pouco, quando voltarmos com mais Conexão Futura. Até já!